Muita gente começa o dia acreditando que fez tudo certo no café da manhã. Escolheu alimentos do bem, evitou açúcar, seguiu o que sempre ouviu de médicos, reportagens e rótulos. Ainda assim, poucas horas depois, o corpo começa a dar sinais estranhos. A fome volta rápido, a energia cai, a concentração diminui. E o mais frustrante é não entender onde está o erro, porque aparentemente nada foi feito de errado. É justamente aí que mora o problema, não no alimento isolado, mas na forma como ele foi combinado logo no início do dia. Depois de uma certa fase da vida, o corpo passa a reagir de maneira diferente ao que você come pela manhã. Combinações que funcionaram por anos começam a provocar picos silenciosos de glicose, mesmo sem açúcar, mesmo sem exageros. Isso não acontece por descuido, nem por falta de esforço. Acontece porque quase ninguém ensina como organizar o café da manhã para que ele trabalhe a favor do metabolismo. E é exatamente esse detalhe que separa um dia de energia constante de um dia inteiro de oscilações. É isso que começa a fazer sentido agora. Quando se fala em glicose alta, a maioria das pessoas pensa imediatamente em doces, sobremesas ou exageros óbvios. Mas, na prática, o que mais provoca instabilidade logo cedo são escolhas consideradas corretas. O corpo muda com o tempo. A sensibilidade à insulina já não é a mesma, e aquilo que antes passava despercebido começa a gerar efeitos claros. O erro mais comum está em montar um café da manhã baseado quase só em carboidratos, mesmo que sejam integrais, naturais ou saudáveis. Quando esses alimentos entram sozinhos no organismo, a digestão acontece rápido demais. A glicose sobe de forma abrupta, o corpo responde tentando compensar, e pouco tempo depois vem a queda. É nesse momento que surgem a fome precoce, o cansaço, a vontade por doce e aquela sensação de que o dia já começa pesado. Isso não significa que esses alimentos sejam ruins. O problema não está neles, mas no fato de estarem isolados. O corpo precisa de sinais de equilíbrio logo cedo. Esses sinais vêm da combinação correta entre carboidratos, proteínas e gorduras. Quando isso não acontece, o organismo entra em um ciclo de compensação que se repete ao longo do dia. Entender esse erro invisível muda completamente a forma de enxergar o café da manhã. E quando essa lógica fica clara, tudo começa a se encaixar. Quando você combina os alimentos certos logo na primeira refeição do dia, a digestão deixa de ser acelerada demais e passa a acontecer de forma gradual. Isso significa que a glicose não entra na corrente sanguínea de uma vez só. Ela chega aos poucos, em um ritmo que o corpo consegue administrar melhor. É por isso que o mesmo alimento pode gerar resultados completamente diferentes, dependendo de como ele aparece no prato. Proteínas e gorduras funcionam como um freio natural da digestão rápida. Elas prolongam a saciedade e evitam picos seguidos de quedas bruscas. O resultado é prático e fácil de perceber. Menos fome no meio da manhã, mais clareza mental, menos irritação e uma sensação de estabilidade que muita gente não sente há anos. E o mais importante é que isso não exige alimentos caros, receitas complicadas ou mudanças radicais. Na maioria das vezes, são os mesmos itens de sempre, apenas organizados de outra forma. Com esse entendimento, fica muito mais fácil compreender a primeira combinação, uma das mais simples e, justamente por isso, uma das mais ignoradas. A primeira combinação aparece em um cenário extremamente comum. A pessoa acorda, prepara algo rápido e aparentemente equilibrado. Um pão ou uma torrada, talvez uma fruta, um café para acompanhar. É uma escolha que transmite leveza e a sensação de dever cumprido. Mas, nesse formato, o corpo recebe basicamente um único tipo de sinal: energia rápida demais. E energia rápida demais costuma ir embora do mesmo jeito que chega. O problema aqui não é o pão nem a fruta, é a ausência de dois elementos fundamentais logo cedo: proteína e gordura. Quando o café da manhã é composto apenas por carboidratos, mesmo os considerados bons, a digestão acontece rápido demais. A glicose sobe, o corpo reage, e poucas horas depois, a fome volta com força, muitas vezes acompanhada de cansaço e dificuldade de concentração. Essa primeira combinação muda exatamente isso ao unir três pilares simples: uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura boa.
Essa união altera completamente a resposta do organismo. A proteína prolonga a saciedade, a gordura desacelera a digestão e o carboidrato deixa de ser um problema porque passa a ser sustentado. O resultado é uma liberação de glicose muito mais gradual. Na prática, a pessoa passa mais tempo sem pensar em comida, sente menos necessidade de beliscar e percebe uma energia mais constante ao longo da manhã. Um erro comum é tentar aplicar essa lógica retirando totalmente o carboidrato por medo da glicose. Isso costuma gerar o efeito oposto. O equilíbrio é o que sustenta o resultado. Quando essa primeira combinação começa a fazer sentido, muita gente percebe que o problema nunca foi comer errado, mas não ter aprendido a organizar o café da manhã. A segunda combinação costuma causar estranhamento logo de início, porque envolve um alimento que muita gente aprendeu a evitar. Durante anos, ele foi associado a ganho de peso, colesterol alto ou excesso de calorias. Fora de contexto, parece um vilão, mas dentro da combinação certa, ele se torna um aliado poderoso da estabilidade glicêmica. Esse alimento é a gordura. Sem esse elemento, o café da manhã fica incompleto do ponto de vista metabólico. O corpo até recebe energia, mas não recebe o sinal de segurança que evita oscilações. É exatamente isso que faz muitas pessoas acreditarem que comer leve pela manhã é melhor, quando na verdade isso pode aumentar ainda mais a instabilidade da glicose. Essa segunda combinação funciona porque adiciona densidade nutricional sem acelerar a digestão. Ela cria uma base sólida logo cedo, permitindo que o organismo trabalhe de forma mais previsível. O resultado costuma ser menos fome emocional, menos ansiedade por comida e uma sensação de controle que se estende por boa parte da manhã. Ela funciona especialmente bem para quem sente fome muito cedo, mesmo após o café da manhã, ou para quem percebe que o humor oscila junto com a energia. O erro mais comum é retirar algum elemento por medo de exagerar. Quando isso acontece, a combinação perde força. Não é um único alimento que gera o efeito, é o conjunto. Quando essa lógica é aplicada, muitas pessoas percebem que não era falta de disciplina, nem idade chegando. Era apenas uma estratégia incompleta logo cedo. A terceira combinação é a mais negligenciada de todas, e talvez por isso seja a que mais surpreende. Ela não chama a atenção por parecer saudável à primeira vista, nem por seguir padrões populares. Justamente por fugir do óbvio, acabou sendo deixada de lado por muita gente. O ponto central dessa combinação é o tempo. Tempo de digestão, de absorção e de resposta do organismo. Enquanto muitos cafés da manhã oferecem energia curta, essa combinação foi pensada para sustentar o corpo por mais horas, reduzindo drasticamente a necessidade de lanches improvisados e compensações ao longo da manhã. Ela cria um ambiente metabólico mais estável desde cedo. A presença adequada de proteína e gordura sinaliza ao corpo que não há urgência. Isso diminui respostas exageradas e evita quedas bruscas de energia. Outro ponto importante é a praticidade. Ela se adapta à rotina real, inclusive para quem acorda sem muita fome ou tem pouco tempo. Por isso, costuma ser extremamente eficaz para pessoas acima dos 50 anos, que percebem que o corpo já não tolera improvisos como antes. Quando comparada a cafés da manhã tradicionais, a diferença aparece não só na energia, mas na sensação geral ao longo do dia. Menos urgência por comida, mais clareza mental, mais constância. Muitas pessoas relatam que, depois de aplicar essa combinação, o café da manhã antigo deixa de fazer sentido. Não por restrição, mas por consciência. Quando você observa as três combinações juntas, fica claro que o segredo nunca esteve em um alimento específico, nem em regras rígidas. O que faz diferença é a lógica por trás do café da manhã. Todas enviam ao corpo um sinal claro de equilíbrio logo cedo. E quando esse sinal é dado no início do dia, o organismo responde melhor nas horas seguintes. A primeira mostra que não é preciso eliminar o carboidrato, mas sustentá-lo. A segunda quebra crenças antigas. A terceira reforça que simplicidade bem organizada pode ser mais eficaz do que excesso de regras. O café da manhã funciona como um comando inicial. Ele influencia a fome, a energia, o humor e até as escolhas do resto do dia.
quando essa primeira refeição é mal estruturada, o corpo passa o dia tentando compensar. Quando ela é bem pensada, tudo flui melhor. Pequenas mudanças logo cedo geram efeitos grandes, não porque o metabolismo acelerou, mas porque deixou de ser sabotado. A partir desse entendimento, o controle da glicose deixa de parecer complicado. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que cuidar da glicose não é viver em alerta nem cortar tudo o que gosta. É entender como o corpo funciona hoje e fazer escolhas que trabalhem a seu favor desde a primeira refeição. Essas combinações não são fórmulas mágicas, são estratégias simples aplicáveis à vida real, que ajudam a reduzir oscilações, trazer mais energia e devolver uma sensação de controle que muita gente acha que perdeu. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o café da manhã de outra forma, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui a ideia é sempre explicar o que quase ninguém explica, de forma clara e prática. E agora eu quero saber, qual dessas combinações você mais usa hoje? Ou qual pretende testar amanhã? Escreve aqui nos comentários. Cuidar da glicose começa cedo e começa com consciência.